Então, muito bom dia a todos, os presentes, senhoras e senhores vereadores, o pessoal que está a dar apoio à nossa reunião, o público presente, o jornalista, muito bom dia. Esta é a nossa reunião número 5 de 2023. Eu faria a distribuição do resumo diário de tesouraria dando conta da total disponibilidade ao dia 10 de 3 de 2023 de 1.232.877,18 € e feita esta referência, dava início ao período antes da ordem do dia e dava a palavra aos senhores e senhores vereadores que quiserem usar para ela fazer uso. Senhor vereador João Pedro Reiolos, faz favor. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, público presente na sala, comunicação social e funcionários de apoio ao funcionamento da reunião. Eu gostaria de colocar questões, a primeira relacionada com a agência da Caixa Geral de Depósitos, portanto, em Alpiarça. Nós, portanto, vivemos uma situação um pouco caricata, até, penso eu, em relação a esse mesmo funcionamento. Desde há uns anos esta parte que a Caixa Geral de Depósitos optou, segundo informação na altura, no âmbito do plano de reestruturação, por alterar o funcionamento da agência em Alpiarça. Entretanto, houve um compromisso público por parte do Primeiro-Ministro de que haveria uma agência por cada concelho do banco que é público, e essa agência por cada concelho, pelo menos no que toca ao concelho de Alpiarça, cada vez tem sido menos as suas valências, os seus serviços, e portanto eu mesmo pessoalmente já há algum tempo que não ia à Caixa Geral de Depósitos, tentei ir um dia destes e estive lá para meia hora e nem sequer ninguém atendeu, e segundo informações que recebi de outras pessoas, tem estado apenas uma pessoa na agência nos últimos tempos. Portanto, gostaria de saber se tem havido contactos com a Caixa Geral de Depósitos, se há alguma informação em relação a esse funcionamento. Portanto, tendo em conta que não se trata de um banco qualquer, trata-se de um banco que, sendo público, tem também o dever de prestar esse serviço de igual forma a todos os cidadãos, e que, no caso do nosso Conselho, que isso não se verifica. Em relação também a outro assunto, tem a ver com, portanto, uma afirmação também por parte da Sra. Presidente da Assembleia Municipal de que, em relação aos delegados, que tinha havido uma gestão descuidada e entre outras considerações que foram feitas, eu gostaria de fazer também algumas considerações e até também, portanto, algumas situações próprias da própria gestão de um legado que, tendo em conta quer também a situação financeira do município, quer também as limitações, que não nos podemos esquecer que todos os procedimentos têm que ser de acordo com, tanto os procedimentos em relação à gestão do legado, é exatamente o procedimento que é feito em todo o funcionamento da autarquia, em termos de contratação, portanto, de toda essa gestão desse mesmo legado. Portanto, tendo sido legado à Câmara Municipal todo esse património, e que o seu resultado positivo que deveria ser entregue ou deve ser entregue à Fundação José Relvas, portanto, em primeiro lugar estará a gestão do património, na nossa opinião, e penso que daí também não há grandes dúvidas. O que eu posso dizer é que de todo o período mesmo anterior a mim, que eu estive cá há 10 anos, havia muitas situações por resolver, havia situações de que as pessoas nem sequer
da própria pessoa que estava responsável pela gestão, ou que era interlocutora das pessoas pela gestão do legado, que não conseguiam de forma nenhuma contactar, e que isso, portanto, se foi alterando positivamente, pelo menos no sentido de haver uma resposta. Houve situações de reparações, por exemplo, no prédio da Amadora, que tinha sido feita uma reparação na cobertura que em nada resolveu o problema e que continuava a chover na casa das pessoas, e que demorou alguns anos até conseguirmos ultrapassar essa situação. A reparação de toda da casa do elevador, que também não estava em grandes condições na Amadora. No próprio prédio da Tomás da Anunciação foram feitas reparações em alguns apartamentos, sempre considerando a impossibilidade de contratação em termos de procedimento, e portanto ia havendo um acordo de que os inquilinos avançavam com as obras, e portanto foi acordado, depois sendo amortizado nas rendas, tudo isso de forma totalmente regularizada em termos de contratação. Portanto, e sendo que o grande problema tinha sido e tem sido sempre na Avenida de Berna. Portanto, o problema da Avenida de Berna é um problema que já vem muito de trás, onde eu também, em relação a todo o legado, claramente que deve ter sido o período em que todo o legado deu mais rendimento. Portanto, nós, para além dos 66 mil euros que já tínhamos transferido para a Fundação José Relvas, até a entrada deste novo Conselho de Administração, que ainda penso que se mantém em funções, não sei se tem havido, portanto, quando é que foi as últimas eleições e como é que isso tem sido feito. Portanto, em que tinha havido um acordo de transferir, isto até 2015, de transferir 1.500 euros por mês e ir criando folga para fazer uma intervenção de fundo no prédio da Avenida de Berna, e que, portanto, o novo Conselho de Administração, que entrou em funções em 2015, no final de 2015, tanto entendeu que essa não era uma opção válida, e portanto agora continuamos na mesma situação em que estávamos há 7 ou 8 anos atrás. E portanto a acrescentar ainda que, penso há 5, 6 anos atrás, nós apresentámos uma proposta portanto, de ultrapassar essa mesma situação, concessionando o prédio por 15 anos com um privado, no sentido de fazer a intervenção, e ao fim de 2 anos já estava a dar uma receita líquida de 72 mil euros por ano só daquele prédio. Portanto, é praticamente mais do que dava todo o legado, em que incluía um terreno que depois a Câmara veio a comprar exatamente pelo mesmo valor que estava nesse negócio. Portanto, não havia aqui nada nem de especulação, nem de qualquer sub- ou sobrevalorização desse mesmo terreno, que teria que ser contabilizado naturalmente como receita do legado. Portanto, e era uma situação que era vantajosa para a Câmara, era vantajosa para a Fundação, no nosso entender, e que fomos acusados de tudo e mais alguma coisa em relação a uma solução que, para já, caía por terra todo aquele acordo que nós tínhamos portanto, entregar apenas uma parte da verba à Fundação, portanto, a consideração de ter que fazer obras na Avenida de Berna, e a partir daí teríamos que entregar à Fundação todo o valor de receita líquida do legado, e permitiria também começar logo a ter receita do próprio legado do prédio da Avenida de Berna, que passaram agora 6 ou 7 anos em que não teve essa mesma receita. As obras continuam por fazer, portanto, a Câmara teve que entregar todo o valor da receita líquida do legado neste período, quando eu penso que a própria Fundação teria interesse, e terá interesse em termos futuros, de que quando mais depressa o legado começar a gerar mais receita, melhor também para a Fundação, e que poderia ter havido aqui algum acordo no sentido de portanto, haver
portanto, uma solução vantajosa para todas as partes. Portanto, resumindo, penso que a dificuldade, a impossibilidade do município recorrer a empréstimos para ultrapassar as dificuldades de reparação dos legados. A própria Sra. Presidente falou em relação a essa, portanto, a essa dificuldade, mas também a essa, digamos que, não queria chamar incoerência, mas portanto, uma menor boa prática em relação à Câmara Municipal ir-se recorrer a empréstimos para quando os empréstimos nós devemos recorrer para investimentos a favor de todos os munícipes, e o legado deve-se gerir tendo em conta as suas próprias receitas e não ser depois à conta de outras receitas do município. Portanto, para já, essa situação que se deve ultrapassar e que nós devemos ultrapassar única e exclusivamente com as receitas do próprio legado. Quer também a solução encontrada que o tempo vai-se passando, o prédio cada vez está com menos condições e se calhar qualquer dia vamos ter uma solução muito parecida com aquela que foi proposta e que eu na altura não consegui perceber porque é que uma situação que me parecia a mim ser vantajosa para todas as partes não foi aceito, se calhar porque até recebi proposta também de um elemento dos órgãos sociais para fazer uma coisa igual àquela que nós estávamos a propor. Portanto, não sei se haveria outros interesses ou o que é que haveria para que nós... para aquela proposta não ser considerada como boa. Naturalmente, nós tínhamos autonomia para avançar com essa solução. Entendemos que, não havendo acordo por parte da Fundação, que seria o principal interessado, em relação à solução, entendemos que não deveríamos avançar, porque não, se o maior beneficiário daquela solução achava que não era correta, portanto, entendemos não avançar para ela. A outra solução de avançar com obras, a dificuldade que temos hoje, portanto, há 6 ou 7 anos atrás, era multiplicada por muito mais. Nós tivemos impossibilitados até de recorrer a empréstimos até o ano de 2020. Portanto, há aqui várias considerações que não foram tidas em conta. O que eu gostaria de resumir é que a gestão do legado foi sempre sendo efetuada de uma forma cuidada, de uma forma de acordo com as possibilidades em cada uma das alturas. Nós tivemos o prédio da Amadora praticamente todo ocupado, faltava os prédios, os andares em cima, um deles estava habitado, o outro não estava por causa das infiltrações portanto, que estavam a cair no último andar. O prédio da Tomás da Anunciação também praticamente todo ocupado com regularidade, e os problemas com o prédio da Avenida de Berna são problemas que já vêm muito atrás e que deve-se procurar soluções o mais rápido possível. Eu próprio, já numa das primeiras reuniões de Câmara, já deste novo Executivo, já abordei esse assunto. E penso que são considerações totalmente desnecessárias em relação àquilo que cada um de nós tem para resolver em cada um dos momentos, consoante as possibilidades que tem para os ultrapassar. Portanto, foi sempre no sentido de desenvolver o melhor em cada um desses momentos para o legado. Foi gerado uma receita que nunca tinha sido gerada no mesmo período de tempo. Estamos a falar de quase 600 mil euros em 12 anos em termos de receita, e que há um problema que temos que ultrapassar o mais depressa possível.
Portanto, e gostaria de deixar também uma questão relacionada com a situação da própria Fundação, se as eleições, portanto, houve eleições em 2015, sendo os mandatos de 3 anos, em 2018, gostaria de saber se houve no final de 2021, portanto, portanto, e se mantém o mesmo Conselho de Administração que existia no anterior, em que, desde que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia deixaram de ter poder de veto no Conselho de Administração, conforme já existia e era também uma situação que decorria do testamento. A própria Assembleia de Contribuintes deixou de ter a possibilidade de aprovar as contas da Fundação. Portanto, gostaria de saber em que situação é que está também essa eleição, portanto, se tem havido ou não tem, sendo que praticamente a Assembleia de Contribuintes agora só serve para eleger o Conselho de Administração e o resto é tudo apenas para tomar conhecimento das diversas situações que vão surgindo disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora, se faz favor, a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo. Então, muito bom dia a todos. Tenho aqui só 3 questões e a primeira é em relação à casa que a Câmara tinha ou tem arrendada para os médicos estagiários. Se essa casa continua arrendada, se está ocupada ou se, pronto, se já cessaram esse contrato. A segunda tem a ver com o parque infantil das piscinas. Eu já tinha feito, pronto, aqui a pergunta em relação aos parques que estavam encerrados. O da Goixaria, portanto, já está a funcionar, mas o das piscinas continua encerrado. A senhora Presidente disse em determinada altura que iriam ver que parques é que iam manter, se iam encerrar alguns. E a minha questão é se este é realmente para manter e quando é que irá abrir ou se é dos que vão encerrar. A outra tem a ver com os espetáculos. Eu tenho verificado que ultimamente os espetáculos, portanto, são todos com marcação prévia, levantamento dos bilhetes. Eu gostaria também de saber se isto, eu sei que na pandemia, no período da pandemia era obrigatório, se neste momento continua obrigatório ou se é uma opção da Câmara. Porque eu, no meu entender, não acho que funcione muito bem, porque há pessoas que não têm conhecimento daquele espetáculo, às vezes só têm conhecimento 2 ou 3 dias antes, até gostavam de ir, e quando vão para levantar os bilhetes já está esgotado. Aconteceu agora, neste espetáculo das comemorações do Dia da Mulher, que 4 ou 5 dias antes já estavam esgotados. Houve, pronto, imensas mulheres que me disseram que gostariam de ir, mas que os bilhetes já estavam esgotados. Eu, inclusivamente, vi também para levantar o bilhete e já estava. E acabei por verificar que até existiam lugares vazios, que existiam algumas pessoas até de fora, não quer dizer que as pessoas de fora não possam vir, mas havia algumas mulheres de Alpiarça que gostariam de participar neste dia e, por desconhecimento, ou que só souberam, ou que muitas vezes têm dificuldades em vir buscar o bilhete ao balcão único e acabam depois de não participar pronto, nesses espetáculos. Muito bem, muito obrigada pelas questões. Eu vou procurar então responder. Relativamente à questão que coloca o Sr. Vereador da Caixa de Alto Depósitos, nós temos
acompanhado com preocupação, com atenção e com preocupação a realidade dos serviços públicos no nosso concelho. Dos serviços públicos, entenda-se, serviços públicos não são prestados pelo município ou pela freguesia, mas que são prestados pelo Estado diretamente. E relativamente ao balcão da Caixa Geral de Depósitos, não se alterou nada desde que este Executivo iniciou funções. Ou melhor, não se alterou nada de positivo. Esta reestruturação da Caixa continua, a informação que nos é dada é que ela é para implementar. Relativamente à forma como as agências dos bancos em geral funcionam, e a Caixa Geral nesta questão não é uma exceção, nem tem obrigatoriamente que ser. Fruto da pandemia, os bancos também se reorganizaram de modo a desmaterializarem um conjunto de procedimentos. Nós já fizemos referência à direção da Caixa Geral de Depósitos, sobretudo a quem é responsável pela agência da Alpiarça, no sentido que estes serviços e esta desmaterialização têm que ter em consideração a idade das pessoas e as características das populações, porque há zonas onde se percebe que a maior parte dos serviços sejam feitos já online e através dos telemóveis, etc., com as aplicações. Há outros onde isto não é viável, pelo menos na quantidade de serviços que estão a ser colocados à disposição das pessoas via informática ou através destas aplicações online. A maior parte da nossa população não consegue aceder a esses serviços nesse modelo. Nós chamámos a atenção para isso. Isto é uma coisa, digamos que é um dos frutos mais negros da globalização, que é esta desmaterialização louca que existe e que não tem em consideração, de facto, essas características, e, portanto, nós, a pretensão de mantermos a agência aberta não foi posta em causa, contudo, nós também temos vindo a verificar que há, substancialmente, vai havendo uma diminuição do pessoal que está na agência e da quantidade de serviços que são prestados. Eu fiz essa insistência junto dos decisores aqui regionais, digamos assim, e aguardo que haja algum desenvolvimento, pelo menos que nos seja informado algum desenvolvimento desta, digamos que reclamação que fomos fazendo. Que é, aliás, uma reclamação, como disse o Sr. Vereador e com razão, as próprias pessoas têm vindo a fazer sistematicamente, e quem se dirige ao balcão e precisa dos serviços, as pessoas têm sistematicamente vindo a fazer a reclamação de que cada vez estão mais afastados da possibilidade de tratar dos seus assuntos na dependência da Caixa. Como eu dizia, esta situação tem-se agravado no período pós-pandemia com um conjunto de outros serviços públicos, seja o cartório notarial, seja a repartição de finanças, enfim. Continua-se a atender uma parte da população mediante marcação. A maior parte das pessoas tem dificuldade em contactar os serviços ou fazer marcações, designadamente no cartório. É muito difícil, ou na conservatória, é muito difícil agendar atendimentos e marcações. Depois a conservadora não está cá sempre, está cá muito poucas vezes. A disponibilidade para atender as pessoas e para resolver problemas é muito pouca. E portanto, os serviços estão boa parte do tempo a funcionar, mas sem atender pessoas, dado esse sistema de marcações, e isto tem criado aqui um conjunto de constrangimentos até às empresas e aos particulares que querem ver as suas situações resolvidas e não conseguem. Nós, até ao nível da comunidade intermunicipal, abordámos o assunto, não é uma situação que se passa apenas no município de Alpiarça, de todo o modo, as câmaras municipais e os municípios entenderam fazer um primeiro levantamento relativamente a esta questão, ao nível do espaço da comunidade intermunicipal,
e depois agir em função daquilo que nós apurarmos e depois agirmos de forma a ver reforçados os serviços e ultrapassados estes constrangimentos que ficaram desde a pandemia e que são extremamente negativos, sobretudo para as nossas populações ou para as populações com as nossas características. Portanto, Sr. Vereador, dizer que nós estamos atentos e preocupados, naturalmente, e temos feito algumas demarches no sentido de perceber em que é que podemos colaborar, se é que podemos, e no sentido de verificar um reforço nos serviços e não uma alienação que nós consideramos que tem vindo a ser feita relativamente a estes serviços. Relativamente aos legados, eu, como referi, há aqui 2 ou 3 assuntos que eu acho que merecem uma análise detalhada e aprofundada para nós darmos um passo em frente. Já tínhamos falado na questão da agroalpiarça, que é uma situação que eu julgo que deve ser abordada num fórum próprio e exclusivamente destinado a tratar desse assunto. E relativamente aos legados, a minha proposta é exatamente a mesma, ou seja, nós teremos a oportunidade de ter reuniões de Câmara extraordinárias para tratar destes assuntos e depois, em sede da Assembleia Municipal, exatamente a mesma coisa. Porque eles merecem, de facto, um detalhe grande na sua análise, que são situações preocupantes, já sempre foram situações preocupantes e relativamente a esta questão dos legados, igualmente. Eu continuo a considerar que a gestão que foi feita dos legados ao longo dos últimos anos, para não dizer outra coisa, foi descuidada. E continuo a considerar exatamente isso, não obstante a intervenção que o Sr. Vereador fez. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque não há dúvida que estes legados, sobretudo o legado de Manuel Nunes Ferreira, que é aquele que nós estamos a tratar relativamente aos prédios de Lisboa, os legados, quando foram efetuados, eram e são ainda, e seriam ainda mais se ao longo dos anos esta gestão fosse feita de outra forma, uma mais-valia, não para o município em concreto, mas sobretudo para o seu último destinatário, que é a Fundação José Relvas. Simplesmente, os legados foram instituídos ao tempo, de uma forma que não se coaduna com aquilo que é a atualidade hoje a nossa atualidade, relativamente à gestão patrimonial. Até porque havia, mesmo do legado de José Relvas, havia uma capacidade do legado autogerar rendimento para fazer face à manutenção, por exemplo, da Casa dos Patudos, que é uma realidade que hoje, e há uns anos bons a esta parte, não existe. As propriedades agrícolas não têm rendimento, muito menos se elas nem sequer tiverem a gerar rendimento para esse efeito, e estiverem a ser esse rendimento canalizado para outras coisas, não têm capacidade de gerar rendimento para, por exemplo, fazer uma manutenção tal como deve ser feita da Casa dos Patudos. Daí o facto de ter havido investimento e de esse investimento estar imputado ao legado. No caso do legado de Manuel Nunes Ferreira, a verdade é que a degradação que decorre da passagem do tempo sem uma manutenção adequada daqueles 3 prédios trouxe-nos agora, a este momento, à necessidade absoluta de encontrarmos uma solução, porque senão, não só nós incorremos em incumprimento relativamente aos inquilinos dos prédios, que ainda existem, mas também a situação do prédio torna-se perigosa para quem lá vive, desde logo. Nós, ao longo da análise que temos vindo a fazer a esta questão, verificamos o seguinte. Em primeiro lugar, que
os prédios não sofrem obras de fundo de maior dimensão, pelo menos desde 2009. Antes disso também já não tinham sofrido logo ali imediatamente. Houve um período onde a Câmara fez um empréstimo para fazer obras e descontou ao longo de um conjunto de anos, descontou do montante do rendimento dos prédios o valor das obras, mas desde essa altura que não foi feito um investimento relativamente a obras de fundo. No que diz respeito aos rendimentos dos legados, a verdade é que o município de Alpiarça foi condenado a entregar à Fundação José Relvas quase €500 mil resultante da exploração, digamos, dos resultados dos rendimentos dos legados desde 2009, altura em que deixou de se fazer a transferência dos rendimentos dos rendimentos líquidos, entenda-se, para a Fundação. Como não foi feito investimento ao longo desses anos, todo o rendimento líquido teve que ser transferido. Porque o que aquilo a que o município está obrigado é a gerir os imóveis e a entregar o resultado líquido, ou seja, deduzido das despesas que tem para fazer a sua manutenção. E não se entenda que isto se trata apenas de um problema com o prédio da Avenida de Berna, porque eu própria recebi há algumas semanas atrás uma carta, uma comunicação de totalidade dos inquilinos da Tomás da Anunciação, que reclamam obras com urgência imediata, porque estamos a falar de um prédio onde toda a rede elétrica é original, toda a rede de saneamento e tubagem é original e, portanto, feita ainda em chumbo. O elevador é um elevador muito antigo, não é só a claraboia que esteve a meter água, há um conjunto de situações relativamente ao elevador que também não funcionam, porque está sempre a parar, porque ficaram pessoas fechadas lá dentro, porque entretanto as pessoas não viajam, não podem vir no elevador, vêm pela escada e caem, porque está molhada, ou seja, há um conjunto de problemas que ao longo dos anos mereciam intervenção. Não estamos a falar de uma intervenção naturalmente que implicasse o município ter que se endividar ou ter que... Quando nós falamos que não se justifica um endividamento para fazer as obras nos prédios, estamos a falar de um endividamento que hoje já é muito grande. Hoje já não são meia dúzia de tostões, como se costuma dizer. Hoje é muito dinheiro que é necessário para fazer obras estruturantes. Se as coisas tivessem sido geridas, o Sr. Vereador diz, mas nós temos aqui muita dificuldade nos processos de contratação. É verdade, mas conseguimos fazer. Nós, as obras que fizemos o ano passado e que realizámos ao longo do ano no prédio quer da Avenida de Berna, quer na Tomás da Anunciação, nós não fizemos por administração direta, nós fizemos os procedimentos, adjudicámos as obras e fizemos as obras. Obviamente, deduzindo daquilo que é o rendimento dos próprios prédios. Porque é isso que nós estamos obrigados a fazer. Aliás, foi isso que o próprio Tribunal referiu no seu acordo. Não é impossível fazer. É impossível nós pretendermos que o município tem capacidade, e nós temos essa noção tal qual como existia antes, de fazer obras como seja mudar toda uma cobertura ou fazer obras de reabilitação total de um prédio, porque estamos a falar de empréstimos de muitas centenas de milhares de euros, eventualmente de milhões, e que o município não tem capacidade, desde logo, para fazer. De todo modo, estas reparações e estas intervenções teriam a ter sido feitas, teriam pelo menos adiado o ponto de situação em que nós nos encontramos hoje, que é muitíssimo preocupante. Mas nós, de facto, não temos estado aliados desta situação, antes pelo contrário,
E avançámos aqui com um conjunto de possibilidades que prevêem que se ultrapasse a situação. O problema é que a proposta, ao que eu sei, a proposta que na altura tinha sido feita pelo anterior executivo de concessão do prédio durante um período de anos por contrapartida a um terreno, urbano aqui em Alpiarça, ao que julgo saber, aquilo que foi considerado pela Fundação ao tempo é que havia uma subvalorização efetiva, porque estávamos a falar de entregar uma concessão de um prédio em Lisboa, na Avenida de Berna, em troca de um terreno em Alpiarça. Estava no negócio, mas isto é aquilo que eu... O terreno eram 75 mil euros, não estamos a falar de um negócio... Isto é aquilo que eu sei, ou seja, como é natural eu não... Eram 75 mil euros, não é? Como é natural eu não acompanhei esta situação. De todo modo, também não posso responder aqui pela Fundação relativamente a porque é que não aceitou a proposta ou porque é que considerou que ela não salvaguardava os interesses da Fundação. Este processo é difícil porque nós estamos a falar da obrigação do município gerir um património no qual não tem interesse absolutamente nenhum. O município, a única coisa que está obrigado a fazer é a gestão do património. Todo o resultado líquido está afeto a um destinatário e tem de ser entregue. Nas nossas cabeças, digo eu, o que faria sentido é que, no mínimo, esta gestão fosse feita conjuntamente. Para não dizer que o lógico era que quem é usufrutuário ou quem é beneficiário dos rendimentos pudesse também gerir a coisa da qual vai receber o rendimento. Isto é o que faz sentido, julgo eu, hoje na nossa cabeça. De qualquer modo, o município, mesmo nesta atividade de gestão, tem um conjunto de constrangimentos que não advém necessariamente do testamento, mas que advém de um regulamento que foi feito posteriormente, que, apesar de ser um regulamento para a execução do testamento do Sr. José Relvas, por virtude de várias apreciações judiciais em tribunal, nas situações, quer no processo de prestação de contas, quer no processo depois de cobrança dos valores, o tribunal pronunciou-se sobre a aplicabilidade daquele regulamento ao legado de Manuel Nunes Ferreira. E este regulamento diz taxativamente, numa das suas alíneas, refere taxativamente a impossibilidade de vender, trocar, onerar qualquer deste património, designadamente o património do legado de José Relvas, extensivamente aplicável ao de Manuel Nunes Ferreira. E, portanto, nesta altura, aquilo que eu acho que é importante referir é o seguinte: nós precisamos de fazer uma análise, até porque em sede do processo judicial o município declarou na sua defesa que havia um investimento de mais de 300 mil euros feito nos imóveis. Não está devidamente comprovado, nem há comprovativos desses valores, pelo menos que eu tenha conseguido encontrar na Câmara. E, portanto, há aqui algumas questões que ainda estão controvertidas, que não estão perfeitamente clarificadas. De todo modo, aquilo que me preocupa é ultrapassar a situação e é conseguir resolver aquilo que é o problema com que nós estamos confrontados. E, nesse sentido, nós município, tivemos aqui algumas propostas e diligenciámos junto de vários gabinetes no sentido de encontrarmos uma solução que permitisse encontrar um modelo em que alguém repara ou demole um dos prédios e, a seguir, entrega ao município idêntico valor àquele em que o imóvel estiver avaliado, de maneira a poder ser rentabilizado
a fim de entregar esse rendimento à Fundação. A única questão que se coloca é uma questão jurídica, é uma questão de saber o que é que nós podemos fazer e o que é que não podemos fazer. E, para terem a noção, hoje qualquer operador imobiliário que tenha interesse em fazer uma reparação num edifício ou e com a necessidade que aquele tem, ou de eventualmente demolir o edifício e fazer um novo, qualquer um precisa de poder dar garantias ao banco para ir buscar o dinheiro que precisa para fazer o investimento, precisa de ter um poder de disposição sobre o imóvel que uma mera concessão não permite. Ora, se nós virmos isto por este lado e simultaneamente virmos pelo lado daquilo que o regulamento e o próprio testamento, mas sobretudo o regulamento nos aponta, nós ficamos aqui num impasse, que é o impasse de saber se podemos ou não avançar com um negócio jurídico, digamos assim, que seja viável à luz de todos estes instrumentos legais. Eu, na sequência dessa dúvida, que permanece para mim, pedi um parecer jurídico a um professor de Direito, especialista em Direito das Sucessões, que me permita, primeiro, saber, nós, Câmara, Assembleia Municipal, podemos alterar o regulamento que foi feito pela Assembleia Municipal de então, em 1959, salvo erro, relativamente à forma como deve ser executado o legado. Podemos fazer essa alteração à luz da legislação atual? Não podemos. Podemos alienar o imóvel ou onerá-lo para efeitos da sua reabilitação ou de construção de novo imóvel, ficando o município com a possibilidade de, eventualmente, ficar com apartamentos ou com, que estejam a dar rendimentos substancialmente maiores do que aqueles que têm agora. Eu tenho dúvidas relativamente a isto. E como tenho dúvidas, apesar de ter já neste momento a possibilidade de apresentar, quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal, uma proposta, entendi não o fazer sem estar munida de, neste caso, um parecer que me permita saber se aquilo que estou a propor é legítimo, não é legítimo. Eu não gosto muito nem pouco, não gosto nada de estar a avançar com propostas sobre as quais tenho dúvida da sua legitimidade. Também não quero, em primeiro lugar, não assumo essa responsabilidade, naturalmente, estar a fazer coisas que eu própria duvido delas, mas sobretudo também não quero sobrecarregar os outros elementos do Executivo e eventualmente toda uma Assembleia com uma proposta que aparentemente parece razoável, mas que depois possa ter que eventualmente andar para trás por não ter a possibilidade de ser aprovada, ou pelo menos não ser legal a sua aprovação. E, portanto, aquilo que eu quero dizer aos senhores vereadores é que eu conto, ainda durante este período do primeiro semestre deste ano, estar habilitada a poder propor à Câmara e à Assembleia Municipal uma proposta de resolução desta situação, designadamente relativamente ao prédio da Avenida de Berna, e depois avaliaremos, para já, a quantidade de obras que nós deveremos ter que fazer na tomada da anunciação e, eventualmente, o evoluir-se para uma proposta semelhante. Dizer que, relativamente à questão que o Sr. Vereador coloca, das eleições na Fundação José Relvas, a informação que eu tenho é que a listagem como sabem, as eleições são feitas recorrendo a um universo de eleitores que sai dos 40 maiores contribuintes, que saem dos 40 maiores contribuintes de IMID, IRS e de IMT do Conselho. Essa listagem é solicitada às finanças. As finanças, ao que sei, estarão a terminar esse inquérito junto das pessoas que têm que cumprem essa
essa exigência, porque também têm que ser autorizados um a um a divulgar a sua situação financeira e, portanto, a informação que eu tenho é que a Fundação aguarda o envio dessa listagem para poder convocar a dita Assembleia e proceder a eleições. Aliás, isto não é estranho, porque ao longo dos anos, apesar dos mandatos, não é estranho porque os serviços de finanças não respondem dentro do prazo. Ao longo dos anos, o que tem acontecido é que os sucessivos conselhos de administração solicitam com muita antecedência às finanças a indicação de quem é que são os 40 maiores contribuintes para efeito de convocatória de eleições e depois isso só acontece às vezes um ano ou dois depois de ter terminado o mandato. E, portanto, eu acho que isto eventualmente devia ser agilizado de outra forma, mas é o que o testamento refere e, portanto, deve ser aquilo que há de continuar-se a fazer. Dizer que a questão a que o Sr. Vereador refere relativamente às alterações que existiram quanto aos poderes efetivos da Assembleia de Contribuintes e do Conselho de Administração, isto resulta de uma alteração legislativa, não resulta de um entendimento do Conselho de Administração. E relativamente a isso eu posso opinar com conhecimento de causa. Ou seja, a alteração da lei das fundações e do estatuto que as fundações têm, a forma como funcionam, implica necessariamente que haja alterações jurídicas relativamente ao funcionamento, neste caso, da Fundação José Relvas. Se não fosse uma fundação, fosse uma associação, por exemplo, esta legislação não se aplicava. Sendo uma fundação e havendo benefícios em que seja uma fundação, a legislação foi alterada e foi alterada em todas as fundações, não foi alterada só nesta. Portanto, é uma lei geral e implica que, por exemplo, os documentos financeiros e previsionais apenas vão à Assembleia para conhecimento, não vão para a aprovação e implicam um conjunto de outras responsabilidades relativamente ao Conselho de Administração, sobretudo na pessoa do seu Presidente, que não implicavam antes desta alteração legislativa. Senhora Vereadora, este contrato de arrendamento já terminou há muito tempo. A partir do momento em que deixámos de ter aqui médicos estagiários e aqueles que nós tínhamos deixaram de ter interesse em ficar com casa, porque os últimos médicos estagiários que tivemos aqui eram jovens que ou eram de Santarém ou eram aqui dos arredores e, portanto, não utilizavam de todo a casa. E, portanto, nós negociámos o contrato já há bastante tempo, sim, já há bastante tempo. Relativamente ao Parque Infantil das Piscinas, ele continua encerrado porque o parque não tem os elementos, os brinquedos, digamos assim, que estão no parque, não estão homologados nem têm condições para estar em funcionamento. Há ainda a maior parte das coisas é madeira, que não estão devidamente autorizadas a estarem abertas ao público para a utilização das crianças, porque não têm condições de segurança. Nós não pretendemos deixá-lo encerrado, pretendemos colocar ali novos elementos e o nosso objetivo era conseguirmos chegar à altura do verão, quando tivermos as piscinas a funcionar para a população em geral, podermos abrir o parque infantil. Relativamente aos espetáculos, só aqui dar uma nota, eu depois já passo a palavra à senhora vereadora. A maior parte destes espetáculos que têm tido lugares reservados, nós estamos a falar sobretudo dos espetáculos que são feitos no museu, na Casa dos Patudos. A Casa dos Patudos não tem, os espetáculos que são feitos dentro da casa não têm condições para não ter uma lotação limitada, como sabe. Nós conseguimos, agora no concerto que tivemos de celebração do aniversário de José Relvas, nós conseguimos ter uma lotação de cerca de 80 lugares naquela sala. Não conseguimos lá pôr mais ninguém. Nem convém lá estar a pôr mais gente por questões de segurança, por questões de próprio cuidado em relação à casa e, portanto, criam-se condições e aquilo tem uma limitação natural que decorre do tamanho da casa.
E, portanto, não dá para lá pôr mais gente. Convém que as pessoas não vão, enfim, mais do que aquelas que lá cabem e, sobretudo, as pessoas irem e depois não saberem se têm ou não têm lugar para se sentar. E, portanto, o levantar os bilhetes ou fazer as reservas é no sentido de nós criarmos condições para que as pessoas saibam exatamente que vão e têm um lugar para se sentar. E naturalmente tem que ser aquelas que primeiro se inscrevem ou que primeiro declaram o seu interesse. O mesmo se passa relativamente a espetáculos que são em salas fechadas e com capacidade limitada, por várias razões. Primeiro e sobretudo por questões de segurança. Porque se nós fizermos um espetáculo num espaço aberto, amplo, e que apareça o dobro das pessoas que eventualmente estavam pensadas, não haverá grande problema. Se nós estivermos a falar dentro de um espaço fechado, primeiro não conseguimos manter as condições necessárias para as pessoas estarem com algum conforto. Porque se nós só tivermos 100 cadeiras ou 150 cadeiras, as outras pessoas têm que ficar todas de pé. E depois ficam zangadas porque há cadeiras para uns, não há cadeiras para outros. E além disso, é uma questão de nós garantirmos a segurança. Se nós tivermos um pavilhão ou uma sala lotada de gente, temos muito mais dificuldade em, se houver um problema qualquer, em garantir que as pessoas estão todas seguras e que qualquer problema pode ser ultrapassado. De todo o modo, também lhe queria dizer que nós temos tido, e eu acho que as pessoas estão ainda sedentas depois da pandemia de saírem, de poderem conviver e de terem acesso à cultura e à música e à dança e aos espetáculos e, portanto, naturalmente esse é um aspecto que é importante e na tentativa de não deixarmos ninguém sem a possibilidade de o fazer, vamos planeando cada vez mais espaços maiores e que tenham... É porque estas coisas dos concertos de música, etc., deviam de ser feitos numa sala própria para terem alguma qualidade. Os músicos, os cantores, os performances de instrumentos musicais normalmente não estão disponíveis para vir fazer espetáculos em sítios que têm uma má acústica, que não têm um palco com condições mínimas, etc. E, portanto, na verdade, nós precisávamos, e era importante que tivéssemos um cineteatro, um espaço de espetáculos feito e com condições para fazer esses espetáculos. Não temos, e portanto vamos adaptando o mercado, o Salão dos Bombeiros e da Música, os Águias, etc. E vamos tentando adaptar os espaços para realizar os espetáculos com qualidade, porque também há essa exigência, as pessoas querem ver coisas de qualidade e quem vem fazer também não quer baixar esse nível. E portanto nós estamos a tentar, aliás foi muito por isso que fizemos uma intervenção no Salão dos Bombeiros e da Música, de limpeza numa primeira fase. Estamos a falar de uma estrutura de panos que estava no teto, que não era retirada nem limpa há muitos anos e portanto estava completamente cheio de lixo, e temos estado a tentar, enfim, fazer algum investimento, quer num palco, quer nas estruturas dos panos pretos e etc. Esta coisa das artes tem muito que se lhe diga e portanto temos estado a pouco e pouco a tentar ir adquirindo e renovando algumas componentes destes que são necessárias para estes espetáculos, até para garantir que temos alguma qualidade e que podemos ocupar cada vez espaços maiores, no sentido também de termos essa abertura, de podermos ter mais pessoas a ver. Aliás, a razão porque os espetáculos continuam a ser gratuitos até agora, de uma forma que eu acho que mais tarde ou mais cedo terá que evoluir, porque o investimento que o município faz, primeiro porque não tem todos os meios atualizados e modernos que permitam garantir que os espetáculos, que algum tipo de espetáculos se possa fazer aqui. E portanto nós temos desde concertos acústicos, de músicos e de artistas que são do agrado de toda a gente e que gostávamos de trazer, que nos recusam essa possibilidade
não por questões financeiras, nem por outro tipo de questões que gostavam muito de vir, mas porque não têm uma sala com condições para poderem atuar e, portanto, nós queríamos, enfim, ir a pouco e pouco, queríamos ir recuperando a possibilidade de fazer esses espetáculos. Vamos ver em que modelos é que o conseguimos fazer. Senhora Vereadora, não sei se quer só complementar alguma coisa relativamente aos... Sim. Relativamente à casa onde estavam os alunos, bom dia a todos, peço desculpa, só para dizer que numa primeira fase aquela casa serviu para também alojar uma família ucraniana, logo naquela primeira fase em que nós recebemos algumas pessoas da Ucrânia. E logo que esta família reuniu as condições legais para poder ter o contrato em seu nome, foi feito o contrato, foi acordado com o senhorio e foi feito o contrato com essa família já no ano passado. Dizer que relativamente aos espetáculos, além destes que a Sra. Presidente mencionou, temos também a situação de espetáculos para bebés, ou seja, espetáculos com bebés em que os pais, e temos tido, no último espetáculo tivemos cerca de 50% das pessoas não eram do concelho de Alpiarce, ou seja, é necessário uma reserva, porque os pais, só a logística de vir com um bebê para um espetáculo se chega ali e volta para trás, ou seja, não é muito correto, e então temos que temos tido isso em atenção e pelo facto dos nossos espaços também não permitem, quer o espetáculo em si, quer os espaços muitas vezes não permitem uma grande quantidade de pessoas, e neste espetáculo que eu estava a referir, efetivamente são espetáculos que no máximo conseguem levar cerca de 30 pessoas, porque é o pai, a mãe e a criança, muitas vezes é só um dos progenitores. Pronto, é só esse também o motivo, para garantir a qualidade também, quando a pessoa assiste a um espetáculo, poder usufruir do espetáculo com a qualidade que lhe assiste. Pronto, era só mais isto. Obrigada. Obrigada, senhores vereadores. Não sei se querem fazer mais alguma intervenção. Então, dávamos então por terminado o período antes da ordem do dia e passávamos à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarce, realizada no dia 24 de fevereiro de 2023, que vem para deliberação. Eu punho ao ponto à discussão. Senhora Vereadora? Muito bem. Senhora Vereadora Fernanda Cardigo? Ok. Terceira linha a contar do fim, com certeza que a investigação iria ou continuar. Portanto, está aqui uma pessoa a mais. Peço. Depois, página 3, no final já do primeiro parágrafo, que se prendido com a dificuldade. Eu penso, ou prendido com a dificuldade, ou que se prendeu. Não é? Sim. E logo a seguir tem, relativamente à rua Marechal Gomes da Costa, é o contrário, é Costa Gomes, também existia o Marechal Gomes da Costa, mas era outro. E desde já também aproveitar para agradecer que os azulejos já estão colocados. Falta um? Só faltava um? Sim, ok, pronto. Já está tudo bem. Eu tinha aqui mais qualquer coisa. Então, página 8. Interveio o Sr. Munícipe, começando por referir-se que há a situação dos delegados, o que deve estar a mais, não é? É só. Referir-se à situação dos delegados. Estava, né? Aqui na página 3, agora por acaso, no fim, está a intervir o vereador Jorge Costa e a Jorge. É para isso. Um mix. Então, com estas correções que foram apontadas, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade.
O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a proposta de aprovação de projeto de regulamento e tabela geral de taxas do município de Alpiarça. Eu fazia aqui apenas uma breve apresentação relativamente a esta questão. A tabela geral de taxas em vigor no município foi aprovada em 2010, e sendo que os seus valores naturalmente se encontram desatualizados e além disso, subsiste ainda situações em que a incidência da taxa a aplicar não é a mais adequada e o cálculo da mesma gera valores desfasados da realidade. E, portanto, este processo de revisão do regulamento da tabela geral de taxas seguiu o procedimento legal normal e vem desta feita com as atualizações que se entendeu necessárias e com aquelas que decorrem da lei, contemplando já o valor das taxas e a cobrar os critérios de atualização, a Fundação Económica ou Financeira, etc., que vem, as isenções, modos de pagamento, etc., que vêm na documentação que é proposta aos senhores vereadores, e, portanto, o que se propõe é que se aprove este projeto de regulamento de taxas do município de Alpiarça, que se fixe o prazo de 30 dias úteis para a consulta pública nos termos do artigo 111º do Código de Procedimento Administrativo e que, findo este período de consulta pública, possam mesmo ser submetido à Assembleia Municipal para a sua aprovação. Senhores e senhores vereadores, fazem favor. Sim, senhor vereador João Reles. Portanto, em relação a este ponto, nós iremos nos abster, tendo em conta, para já, a complexidade do documento. Estamos a falar de um documento com mais de 100 páginas, que me parece, pronto, naturalmente resulta de todo o trabalho que foi efetuado pelos serviços e um documento também muito técnico, e que não nos sentimos com todos os elementos necessários para tomar uma decisão e, portanto, optamos por nos abster. Muito obrigado, senhor vereador. Agora fazer apenas referência que esta proposta de regulamento decorre exatamente de uma proposta dos serviços e que foi discutida e revisada pela empresa que nos dá apoio aqui relativamente à gestão financeira, para o Alentejo, e passou também pelo nosso Revisor Oficial de Contas, ou seja, as entidades que nos prestam apoio em termos financeiros tiveram um trabalho também connosco aqui de preparação do próprio documento, de revisão para que ele pudesse ser submetido. Assim sendo, e não havendo mais questões, eu punha o documento à votação. Relativamente à proposta de projeto de regulamento e tabela geral de taxas do município de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com 2 abstenções dos seus vereadores da CDU. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é a aprovação de minuta, contratação do empréstimo de médio e longo prazo à linha BEI Portugal 2020, autarquias, para a requalificação da Escola Básica 2-3 José Relvas de Alpiarça, naturalmente, que vem para deliberação. Fazer referência apenas que este empréstimo se refere à obra que está em curso, portanto, à comparticipação do município, à parte que lhe cabe comparticipar, à obra que está em curso na escola EB23, e vem na sequência. Nós já tínhamos trazido à Câmara a proposta de contração do empréstimo, e o que vem agora é exatamente a minuta do contrato desse empréstimo, que foi com recurso à linha BEI, no montante até 425.268,44 €, num prazo de financiamento de até 20 anos e sendo feita a amortização do capital semestralmente,
com juros pagos também semestralmente e pós-antecipados. A taxa de juros o recurso foi uma taxa fixa de 1,564% e esta proposta vem exatamente para a apreciação e deliberação da Câmara. Para além disso, o que se propõe é que se aprove a minuta do contrato de empréstimo, os respectivos anexos, que são do empréstimo a celebrar com a Agência de Desenvolvimento e Coesão, e que mais se propõe ainda que seja dado conhecimento à Assembleia Municipal da aprovação desta minuta, bem como das respectivas condições do empréstimo. Senhoras e senhores vereadores, fazem favor. Senhor vereador João Pedro, faz favor. Neste ponto 3, nós naturalmente já aprovámos também um empréstimo por investimento extremamente importante para o nosso Conselho e, nesse sentido, portanto, aqui a formalização em termos de contrato, iremos também votar a favor. Faz favor. Pelo que eu entendi daquilo que eu li, não foi autorizada 20 anos, mas tinha 15 e irá ser, portanto, 30 prestações semestrais. Certo. O que fica fixado na minuta são os prazos máximos até aos quais, tal como o valor, que também é um valor até 420 e foi o que eu referi há bocadinho, 425.268, ou seja, o empréstimo é feito, neste caso do prazo de financiamento, é feito até ao prazo máximo de 20 anos, porque nós temos um pedido junto da Agência de Coesão no sentido de alongarmos o prazo até ao máximo dos 20 anos. E aguardamos que isso nos seja deferido ou indeferido, consoante... Foi indeferido. Sim, certo. E, de qualquer maneira, a minuta é enviada pela Agência de Coesão. O que admite que o prazo possa ser estendido até aos 20 anos. É essa a interpretação que nós, pelo menos, fizemos aqui. Certo. Terá que ir... Ainda pode vir sem visto, por qualquer razão. Não contamos com isso, mas enfim. Exatamente. De qualquer modo, naturalmente que tem que ser submetido ainda à vista do Tribunal de Contas. Mas, de qualquer modo, o que está na minuta do contrato são tudo prazos máximos e valores máximos. Sendo que nós nem sequer ainda temos fechado completamente o quadro de financiamento do Portugal 2020, de maneira a perceber se vamos ou não necessitar de recorrer à totalidade do empréstimo ou se ficaremos abaixo daquilo que é o montante total. Posso pôr? Muito bem. Então, eu punha o ponto à votação. Aprovação da minuta, contratação do empréstimo de médio e longo prazo à linha B Portugal 2020 autarquias, requalificação da Escola Básica 23 e secundária de José Relvas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 4, isenção do pagamento de taxa de ocupação de espaço público, requerida por Edison Ricardo Mendes Noronha, proprietário do Circo Marisol, ao abrigo do disposto nos números 3 e 4 do artigo 6º do Regulamento e tabela de taxas e outras receitas do município, que vem para ratificação, o que foi requerido pelo proprietário do circo. Foi a isenção, solicitou a isenção do pagamento da taxa municipal no montante de 302 euros, referente à ocupação do espaço público destinado à colocação de uma tenda, de forma a desenvolver a atividade do espetáculo de circo. Informou que o agregado familiar, o seu agregado familiar, apresenta um rendimento per capita bastante baixo, tendo como referência o valor da pensão social de 291,48 euros. A proposta foi de que fosse deferido e o despacho foi de deferimento desta isenção. Como sabem os senhores e as senhoras vereadoras, estes proprietários destes pequenos circos que são itinerantes e que têm uma dimensão pequena, em geral, do ponto de vista financeiro, há sempre
muita dificuldade em manter estes espetáculos vivos e, portanto, não é de todo estranho que haja este pedido, já houve noutras alturas e, portanto, nós entendemos deferir o pedido de isenção. Não sei se alguém quer intervir sobre este ponto. Então, não havendo intervenções, eu punho ao ponto à votação para efeitos de ratificação, isenção do pagamento da taxa de ocupação do espaço público ao proprietário do Circo Marisol. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a atribuição da arrecadação no primeiro piso do mercado municipal. Nós, como julgo que é do conhecimento de todos, aproveitámos uma parte do piso superior do mercado municipal para fazer um conjunto de 5 arrecadações, para já são 5 e eventualmente podem vir a ser mais, dado que há um conjunto de empresas, atividades, diria melhor, no mercado municipal, sendo que as lojas têm uma dimensão relativamente pequena, que necessitam de espaços de armazenamento para produtos, sobretudo quem tem espaços de restauração, tem um conjunto de produtos que precisa ter armazenados para efeitos de os confeccionar e posteriormente comercializar nos seus estabelecimentos, e as lojas não têm espaço para poderem dar resposta. E, portanto, o município criou 5 espaços com cerca de 8 metros quadrados, 9 metros quadrados numa das partes superiores do mercado e atribuiu já um conjunto delas, penso que ficará apenas livre uma, e portanto foi apresentado por uma das empresas que lá, uma das entidades que lá tem atividade e que tem loja no mercado. Foi apresentado uma solicitação de arrendamento de uma dessas arrecadações, o espaço que se pretende ocupar está livre e a ocupação, neste caso, é onerosa, tem um valor que está estipulado no âmbito do próprio regulamento do mercado, e estamos a falar de um valor mensal de 20,50 € relativamente a um espaço de arrecadação. E é exatamente essa proposta que vem à reunião de Câmara para que seja atribuído à entidade que o requereu e que tem atividade numa das, aliás, em várias lojas do mercado. Eu punha à consideração dos senhores vereadores, senhor vereador, senhora vereadora. Se faz favor, senhor vereador João Pedro. É só uma questão relacionada com nós, penso que já aprovámos aqui também a cedência de uma arrecadação para a mesma entidade, não sei se é contígua a esta ou se calhar foi de uma loja. Estou a fazer confusão. Pronto, porque o pedido como é de setembro, portanto, se calhar teve a ver com a questão de se criar condições para que ficasse a arrecadação concluída. Sim, Pronto, essa entidade não tem ainda nenhuma arrecadação na sim, então deve estar a fazer confusão com uma loja. Foi relativamente a uma loja, exatamente. Nós, de qualquer forma, também já agora a referir, eu conto poder, numa próxima reunião de Câmara, já trazer, nós estamos estamos a chegar ao final do prazo que estipulamos para a entrega de propostas relativamente à ocupação de espaços ainda no mercado municipal e, portanto, conto numa próxima reunião já a trazer a ocupação relativamente ao primeiro piso de outros espaços que ainda estão livres, mas que estamos a fazer uma intervenção, colocação de algumas condições para poderem ser rapidamente ocupados. Muito bem, então, relativamente à atribuição da arrecadação no primeiro piso do mercado municipal, ao requerente, que é titular de lojas no espaço do mercado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6
aprovação da celebração de protocolo sobre tratamento e proteção de dados pessoais entre o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Informática e o município de Alpiarça e aprovação da respectiva minuta. Como sabem, os senhores e os senhores vereadores, da parte do Instituto de Segurança Social, há a responsabilidade de gerir os regimes de segurança social, incluindo o tratamento, recuperação e reparação de doenças ou incapacidades resultantes de riscos profissionais, o reconhecimento dos direitos, o cumprimento das obrigações decorrentes dos regimes da segurança social e demais subsistemas da segurança social. O Instituto de Informática intervém neste protocolo por ser a pessoa coletiva pública que assegura a construção, gestão e operação de sistemas aplicacionais e de infraestruturas tecnológicas nas áreas da tecnologia da informação e comunicação dos serviços e organismos dependentes do Ministério do Trabalho. A legislação, sobretudo a que se refere a Lei 50/2018, 16 de agosto, que estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, traz um conjunto de competências na área setorial da segurança social. Esta concretização no âmbito da ação social está feita para o município e, portanto, há agora que, também de acordo com a legislação atualmente em vigor, há agora que assegurar que a Câmara aprecie e aprove um protocolo sobre o tratamento e proteção de dados pessoais que é tripartido e, portanto, que é celebrado com o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Informática e o município, de modo a garantir exatamente o tratamento de dados e a proteção dos dados pessoais e, em primeira linha, das pessoas e das entidades que são visadas no âmbito do exercício de competências na área da ação social. E, portanto, vem para deliberação e eu ponho à consideração das senhoras e senhores vereadores. Portanto, isto, segundo parece, também está englobado em todo o processo de transferência de competências e, portanto, nós iremos optar por nos abster, tendo em conta também algumas razões já apontadas anteriormente em relação a todo este processo no seu todo. Disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o ponto à votação. Relativamente à aprovação do protocolo sobre tratamento e proteção de dados pessoais entre o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Informática e o município de Alpiarça, e da respectiva minuta que se encontra também anexa, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com 2 abstenções dos senhores vereadores da CDU. O ponto 7 é um protocolo de colaboração entre o município de Agulgã, o agrupamento vertical de escolas de Agulgã, Azinhaga e Pombalinho, e, naturalmente, o município de Alpiarça. E eu passava a palavra à senhora vereadora para apresentar este ponto. Este é um protocolo em que o município intervém por virtude da sua escola de equitação no âmbito da reserva do Cavalo, e é um protocolo que nos foi solicitado, sobretudo pelo agrupamento de escolas de Agulgã, e sendo o município de Agulgã o responsável pela educação na área do seu concelho, aquilo que é proposto é o que consta nesta minuta de protocolo e eu chamo a atenção sobretudo para aquilo que são as competências ou as obrigações do município de Alpiarça. Senhora vereadora, se faz favor. Muito obrigada. No que diz respeito a este ponto, nos termos da alínea U do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara promover a oferta de cursos de ensino e formação profissional no âmbito do ensino não superior e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. Foi-nos solicitado e, neste sentido, o município pretende celebrar um protocolo com o município de Agulgã e com o agrupamento vertical de escolas de Agulgã, Azinhaga e Pombalinho para definir os moldes de colaboração entre as diferentes entidades no âmbito das atividades do curso de técnico de gestão equina. O curso é desenvolvido no agrupamento vertical de escolas de Agulgã, Azinhaga e Pombalinho, em cooperação também com o município de Agulgã.
O protocolo em questão prevê a colaboração entre as 3 entidades no âmbito do funcionamento do primeiro curso técnico de gestão equina, que se pretende vir a funcionar na GULGAN no próximo ano letivo. Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a autorização da celebração de protocolo de colaboração com o agrupamento vertical das escolas da GULGAN, Azinhaga e Pombalinho e com o município da GULGAN no âmbito do desenvolvimento das atividades deste curso anteriormente já mencionado. Muito obrigada. Já agora só, se me permitem, complementar aqui esta informação que prevê que o terceiro outorgante, que é o município de Alpiarça, para assegurar, para contribuir para o funcionamento deste curso de técnico de gestão equina, tem aqui várias fórmulas em como se compromete, digamos assim, a poder contribuir. Desde a integração de alunos em estágios curriculares, da integração de alunos em estágios profissionais, apoio para a realização de atividades em condições a acordar depois numa outra fase, realização de atividades conjuntas, nomeadamente projetos, colóquios, seminários, workshops, etc. Realização de estudos e trabalhos docentes do segundo outorgante, que é o agrupamento ligados a este curso, o acolhimento de alunos para a realização de trabalhos em unidades, integração de grupos de trabalho, etc. Dizer que o protocolo não tem obrigações financeiras para o município de Alpiarça, apenas integrar estes estágios, estes alunos, fazer coisas aqui em conjunto, mais ou menos nos mesmos moldes em que nós também temos outras, que já acontece e que temos outras atividades a funcionar. Muito obrigada. Senhores e senhores vereadores, faz favor. Senhora vereadora Fernanda Cardim. Pronto. Eu aqui, neste ponto, tenho algumas dúvidas, embora a senhora Presidente tenha lido no ponto 7, que é um protocolo de colaboração entre o município da GULGAN, o agrupamento vertical de escolas e a Câmara de Alpiarça e o município de Alpiarça. Aqui no ponto o que nós temos é só um protocolo de colaboração entre o município da GULGAN e o agrupamento vertical de escolas no título do ponto. Pronto. Pronto, então vamos considerar que o que a senhora Presidente disse e não está aqui. Mas o ponto é o que nós vamos apresentar e é o que nós temos aqui na ordem de trabalhos, certo? Na ordem de trabalhos não temos sequer portanto, estamos a aprovar aqui um protocolo entre o município da GULGAN e o agrupamento de escolas. Naturalmente tem que se dar. Mas eu já agora, desculpa interrompê-la. E depois cá à frente está. Peço desculpa, este documento que está aqui não é o documento que foi já, inclusivamente, que foi visado por mim e que tem os logos das 3 entidades, tem no seu enunciado os 3 intervenientes, que a senhora vereadora, eu acho que antecipei o que a senhora vereadora ia dizer, que é, isto tem aqui um protocolo entre 2 entidades completamente exteriores ao município de Alpiarça, mas não é este documento que devia estar na reunião, é um documento que foi atualizado, inclusivamente porque aqui só tem o lugar da assinatura. Sim. Não tem mais nada. Pronto. Mas eu se puder continuar para a senhora Presidente. Não, o que eu acho é que não vale a pena, porque eu acho que nós vamos ter que retirar o ponto. É só por essa razão, porque este documento não é um documento que devia estar aqui. De qualquer maneira, desculpe, Sr. Presidente, eu penso que há ali uma situação que é capaz de continuar a vir e que eu queria um esclarecimento, então, depois já havia esclarecido, então. Pode ser? Sim. Pronto. Então, essa dos 4 outorgantes num sítio e dos terceiros... Não, são 3, são só 3. São só 3 e depois isso foi alterado, não é? Sim. Ok. Mas há aqui uma situação que eu não sei se foi alterado e se foi... Pronto. Depois não posso explicar. Que é a cláusula 2 na cooperação. Sim. No ponto 3, o terceiro outorgante divulgará a oferta formativa do curso junto aos seus colaboradores e clientes. Ora, neste caso, penso que a Câmara nem tem... quem são os colaboradores aqui? Se refere aos trabalhadores ou se a outros colaboradores e os clientes. E por acaso acho que isto também não estava assim, mas pronto.
Mas tem razão, muito bem. Mas nós apontamos essa situação para ver se ela está ou não devidamente corrigida. Este texto, este documento que nós temos aqui, foi o documento que nos foi enviado e proposto. Sim, e, portanto, e nós depois fizemos um conjunto de alterações, exatamente, e nós fizemos um conjunto de alterações de modo a incorporar a participação do município de Alpiarça nos termos em que entendemos que ele seria viável. Então, mas, sendo assim, nós retiramos o ponto para depois trazermos o protocolo atualizado e o documento correto, porque este não é de facto, e eu, por acaso o protocolo passou pelas minhas mãos e, portanto, eu sei que ele foi alterado desde logo com a introdução do município de Alpiarça e com o logotipo do município de Alpiarça e um conjunto de outras alterações que até eu própria propus. Então, assim, o ponto 7 fica retirado e virá a uma próxima reunião. Ponto 8. Aprovação do início do procedimento de elaboração do projeto de regulamento de criação e manutenção de colónias de gatos do município de Alpiarça, que vem para deliberação, e eu passava a palavra à Sra. Vereadora para apresentar o ponto. Vereadora Margarida Rosa Luciano. Bom dia. Ponto 8. Aprovação do início do procedimento de elaboração do projeto do regulamento de criação e manutenção de colónias de gatos do município de Alpiarça. Considerando que o município tem desenvolvido a sua política animal com o intuito de salvaguardar e salutar a convivência entre os municípios e os animais que habitam no concelho, nomeadamente por intermédio do desenvolvimento de programas que favorecem o bem-estar animal e o seu tratamento responsável e digno, propõe-se que, em cumprimento do disposto número 1 do artigo 98 do novo Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, a publicitação do início do procedimento de elaboração de um projeto de regulamento de criação e manutenção de colónias de gatos do município de Alpiarça, de modo a que os interessados possam, querendo, apresentar os seus contributos. Determinar que os interessados poderão constituir como tal, mediante requerimento escrito dirigido à Presidente da Câmara, no prazo de 10 dias, a contar da data da publicitação do edital no site do município, com vista a apresentar os seus contributos. Já agora fazer aqui uma breve referência apenas digamos que à razão subjacente para a proposta que nós estamos a submeter à Câmara. É do conhecimento geral que há um conjunto de animais para os quais o CRO não tem capacidade de resposta e que estão na comunidade a viver em determinadas zonas, algumas delas que são até zonas do conhecimento público, na zona da biblioteca e noutros pontos, onde há um conjunto de animais, designadamente gatos, que ou porque há pessoas que pessoalmente ou que do ponto de vista privado alimentam os animais, ou porque os acolhem e de alguma maneira eles de uma maneira natural se constituem ali como um grupo ou naquela zona em concreto, e nós entendemos que esta situação deve ser disciplinada. Se nós tivéssemos um centro de recolha animal que permitisse fazer a recolha de todos estes animais, provavelmente optaríamos por essa solução e depois dar-lhe-íamos o destino exatamente como fazemos com os cães, no sentido de os colocar disponíveis para a adoção. Nesta circunstância, estamos a falar de muitos animais e estamos a falar de um CRO que não tem a capacidade para os acolher todos e, portanto, entendemos que é preferível regulamentar estas colónias que já existem do ponto de vista factual, mas que depois não têm uma regulamentação, nem há regras relativamente à forma como os animais podem ou não podem ser alimentados, os sítios que têm que ser criados para que eles possam ir àquele sítio comer e, portanto, é nesse sentido que nós entendemos, à semelhança do que se vai fazendo muito pelo país fora, entendemos criar aqui um conjunto de regras para permitir que depois os animais não andem a comer em sítios espalhados pelo município, com a inerente falta de higiene que isso cria, e concentrarmos estas situações num sítio onde os animais podem ir comer, já que eles continuam a viver ali e as pessoas, muitas delas, vão de uma maneira ou de outra contribuindo para que eles também não passem fome ou não morram à fome.
e é este o intuito. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Senhor vereador, se faz favor. Portanto, nós, em relação ao ponto em si, não temos qualquer objeção em aprovar, portanto, o início do procedimento para a elaboração deste regulamento, mas nós ainda há pouco tempo aprovámos também o regulamento do Centro de Recolha de Animais de companhia, e não sei se não poderia também integrar esse mesmo regulamento em termos de objetivo, portanto, não estamos muito fora do âmbito também nesse sentido, mas sendo assim, portanto, iremos aprovar a proposta disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não, nós verificámos exatamente, mas como estamos a falar de realidades diferentes, uma vez que o regulamento do CRO estabelece um conjunto de regras relativamente aos animais que estão à guarda do município e que podem estar à guarda do município, estes animais não ficam à guarda do município, nem impende sobre o município uma obrigação de criar qualquer tipo de condições, a não ser junto da comunidade que se estabeleça, criar condições para um ponto de alimentação e para haver, pelo menos, um acompanhamento da parte do CRO relativamente à questão da esterilização dos animais. Pronto. É fazer o registro dos animais, etc. Essa é a única, digamos que, obrigação que o município assume, sendo que os animais não estão à nossa guarda, nem se inclui a gestão destas colónias dentro do próprio CRO. Por isso, a razão de termos que fazer um regulamento diferente. Muito bem, então, sendo assim, eu punho o ponto à votação relativamente ao início do procedimento de elaboração do projeto de regulamento de criação e manutenção de colónias de gatos do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9, que é o último ponto da nossa ordem de trabalhos, é a proposta... Falta um 10. Ai, eu peço desculpa, até fui eu que não pus para aqui. Não, mas esse é o 9. Não, mas eu pus. Não, é o 9, é o 9. Proposta de aprovação de início de procedimento de elaboração do projeto de regulamento municipal de incentivo à natalidade, Vale Farmácia Recém-Nascido, que vem também para deliberação. Dá a palavra à senhora vereadora Margarida Rosa do Céu para apresentar o ponto. Obrigada. Muito obrigada. Relativamente a esta proposta de início do procedimento, vem de encontro àquilo que já foi aprovado anteriormente, que era a intenção do município ter um programa de incentivo à natalidade, em que se opta por um vale farmácia recém-nascido, que será aplicado às crianças que nasceram após 1 de janeiro de 2023. O programa visa apoiar as famílias do concelho com incentivo ao nascimento de crianças através da comparticipação de despesas com aquisição de bens para os bebés nas farmácias do concelho. O programa de incentivo constitui mais uma aposta numa política de investimento social que tem sido seguida pelo Executivo, sendo que o mesmo concretiza 2 objetivos primordiais, o de apoio às famílias e o apoio à economia local, uma vez que as aquisições só poderão ser efetuadas nas farmácias do concelho. Propõe-se que a Câmara, no uso da sua competência e em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 98, aprovado em Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro, delibere determinar a publicitação do início do procedimento de elaboração do projeto de regulamento municipal de incentivo à natalidade, Vale Farmácia Recém-Nascido, de modo a que os interessados possam, querendo, apresentar os seus contributos. Determinar que os interessados se poderão constituir como tal, mediante requerimento escrito dirigido à Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do edital no site do município, com vista a apresentar os seus contributos. Muito obrigada. Já agora, só apenas uma informação relativamente à tipologia de produtos que é possível adquirir com este vale. Apesar de ser só na farmácia, e portanto nas farmácias locais, só é possível adquirir determinado tipo de produtos. E estamos a falar de... Produtos de higiene direcionados para os bebés e vacinas não comparticipadas no Plano Nacional de Vacinação. Penso que é importante referir que o objetivo é exatamente não só criar aqui um incentivo às famílias que estão... e o montante do cheque farmácia é de 150 euros. Estamos a falar de cada cheque que é entregue a cada família que tem o seu recém-nascido, é no montante de 150 euros e apenas pode ser
descontado numa das 3 farmácias com quem o município protocolará este cheque e para a aquisição deste tipo em concreto de bens. Mais alguma coisa? Sim, este valor teve por base o levantamento que foi feito relativamente ao valor das vacinas atualmente que não constam, que não são comparticipadas no Plano Nacional de Vacinação. Ou seja, é importante também perceber que o apoio pode contribuir para que as famílias possam optar por ministrar as vacinas que não estão no Plano Nacional de Vacinação aos seus filhos, dado que o montante cobre essas vacinas e ainda a aquisição de um conjunto de outros produtos. Senhoras e senhores vereadores, faz favor. Senhor vereador João Pedro Real. Portanto, tal como no ponto anterior, e sendo também uma medida positiva em relação aos beneficiários, e teremos a oportunidade depois de discutir os próprios termos da proposta. Portanto, estamos aqui a aprovar o início do procedimento para a elaboração desse regulamento, em que, como disse, apesar de considerar a medida positiva, portanto, e o incentivo, acho também que todas as condições criadas para uma melhoria das condições de vida de todos os casais jovens e menos jovens que têm portanto, a intenção de ter filhos vão muito mais além, portanto, e que a própria precariedade, portanto, a disfunção em termos de horários que hoje temos em dia no mercado de trabalho é também bastante combatível, ou, portanto, negativa em relação a essa pretensão, e aí gostaria de deixar esta referência que os ordenados, a precariedade, a disfuncionalidade, tanto em termos dos casais terem dificuldade em se encontrar, eu próprio defendo que a questão das grandes superfícies que deveriam encerrar ao domingo, tal como acontece na maior parte dos países por essa Europa fora, tudo isso contribui para que nós sejamos o país, ou um dos países com maior taxa de envelhecimento da sua população, e apesar de ter muitas condições atrativas em termos de clima e de segurança e outros tantos, mas não é suficiente para incentivar essa natalidade. Mas em relação a esta medida em concreto, com certeza que iremos votar a favor disso. Dora, se faz favor. A minha intervenção ia no sentido da intervenção do vereador João Pedro. Eu também considero que isto não é propriamente um incentivo, porque ninguém vai querer ter filhos para ganhar um vale de 150 euros, mas nesta altura tudo o que vier é ganho e nesse sentido vou também votar a favor. Sr. Vereador, eu gostava muito que os municípios tivessem a capacidade de convencer e argumentos para convencer os jovens casais a ter filhos. Simplesmente, às vezes, nem as condições todas conseguem convencer os jovens casais a ter filhos, porque dizia o Sr. Vereador que há aqui componentes que são muito importantes nestas decisões, mas há muitas outras, sobretudo de natureza daquilo que são os jovens, as características dos nossos jovens casais de hoje em dia, que são substancialmente diferentes do que eram há um tempo atrás. E, portanto, as suas próprias motivações, as suas ambições, o facto de pretenderem hoje, vivendo num mundo global, usufruir de um conjunto de possibilidades que têm e que não tinham há uns anos atrás, tem vindo a retardar cada vez mais a decisão de ter filhos, mesmo para além da falta de condições económicas e de outro tipo de condições. De qualquer modo, dizer o seguinte, nós temos vindo, e a Sra. Vereadora fez referência a isso, nós temos vindo a procurar incentivar a natalidade e a procurar aumentar as condições
para os jovens casais que têm filhos ou que pretendem ter filhos no município. E, portanto, não estamos a falar só deste pequeno, modesto incentivo, mas estamos a falar da aprovação do IMI familiar que temos prosseguido nos últimos anos, desde que este Executivo entrou em funções. Estamos a falar no darmos continuidade e reforçarmos a política de habitação, não neste quadro ainda das medidas que têm sido aprovadas, mas sobretudo no quadro da implementação da Estratégia Local de Habitação, com a possibilidade de adquirirmos aqui, para além daquilo que é o que está definido em termos de estratégia local, de nós conseguirmos, por outra via, dentro da estratégia, adquirir habitações em condições preferenciais, de modo a poder depois colocá-las no mercado a preços mais acessíveis. A intenção de avançarmos para a criação de uma creche pública, que não está posta de parte naturalmente, antes pelo contrário, e portanto, todos estes pequenos incentivos, no conjunto, consideramos nós que são incentivos relativamente importantes para que as famílias, é claro que ninguém se determina a ter filhos porque há um município que oferece 3 ou 4 100 euros, 150, 1000, enfim. É preciso um conjunto de coisas, aliás, para responsavelmente decidir ter filhos, digo eu. E não são, enfim, não são normalmente estes incentivos. Estes incentivos o que criam é, de facto, se calhar, um argumento para muitas vezes nós escolhermos um conselho em detrimento do outro para termos os filhos que já decidimos ter ou não. E, portanto, nesse aspecto, o contributo vai no sentido de nós conseguirmos, a pouco e com algumas medidas que não são naturalmente medidas de grande monta, mas são medidas que apontam claramente no sentido, e o sentido é exatamente esse, é nós conseguirmos dar aqui alguns incentivos e proporcionar algumas melhores condições para as famílias que decidem ter filhos. Até porque nós precisamos muito de renovar a nossa pirâmide populacional e, portanto, e contamos que estas pequenas medidas, de alguma maneira, contribuam para que as pessoas tenham melhores condições. Muito bem, então eu punha o ponto 9 à votação. É a proposta de aprovação do início do procedimento de elaboração do projeto de regulamento municipal de incentivo à natalidade, Vale Farmácia Recém-Nascido. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora sim, o último ponto da nossa ordem de trabalho são as normas de participação de 2023 na Alpiagra, que será a 41ª Feira Agrícola e Comercial, que vem para deliberação e que se encontra na documentação que foi distribuída aos senhores vereadores. Dizer que, para além do projeto de normas, vem também a nomeação da Comissão da Alpiagra 2023, que se determina que seja constituída pelo Sr. Vereador Jorge Manuel Claudinho de Freitas, pelo Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Abel Ferreira Melo Pedro, pelo Secretário do Gabinete de Apoio à Variação, Manuel Celestino Sabino Colho, pela Técnica Superior do Gabinete de Turismo, Joana Filipa Lopes Eusébio Paz da Costa, e pela Técnica Superior do Gabinete de Comunicação, Dora João Duarte Cardoso Batista. E ainda pelo dirigente intermédio de 4º grau da Unidade Orgânica de Aprovisionamento e Contratação Pública, em regime de substituição, Bruno Alexandre Carvalho Nalha. Eu punha à discussão esta proposta. Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação a esta proposta, nós iremos abster, portanto, tendo em conta claramente que é uma opção também do Executivo em funções. Há um conjunto de opções, quer em termos de organização de espaço, quer também em termos de data, tanto que já tive a oportunidade de manifestar a nossa opinião, mas gostaria de deixar claramente que o nosso desejo e a nossa disponibilidade
para que a Alpiagra tenha o maior sucesso e que podem também contar connosco em termos portanto, de colaboração no sentido de portanto, podermos, de certa forma, ajudar a que esse sucesso da Alpiagra, que será um sucesso de todos nós, enquanto Conselho. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. É de facto o nosso entendimento é que a Alpiagra se continua a afirmar cada vez mais como um certame de referência na região e que possa estar à altura também das expectativas que as pessoas vão tendo relativamente a este importante certame que é o que mais projeção e o que mais representa o município de Alpiarça e, portanto, também se pretendeu nestas normas, fizeram-se aqui algumas alterações, atualizaram-se valores, na perspectiva exatamente de nós termos um certame de primeiríssima qualidade em todas as suas componentes e continuarmos a melhorar e a oferecer a quem nos visita e à nossa população uma grande feira que seja também um bocadinho de cada um de todos nós. Muito bem, então, assim sendo, eu punha ao ponto à votação a proposta de aprovação das normas de participação na 41ª Feira Agrícola e Comercial da Alpiarça, na Alpiagra, para o ano 2023 e a designação da sua comissão. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com 2 abstenções dos senhores vereadores da CDU. E pronto, chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala, não sei se querem fazer alguma intervenção, se alguém se quer inscrever. O Sr. Coronel Eduardo Costa e o Dr. João Serrano. Por favor, Sr. Coronel, tem a palavra. Muito bom dia, Sra. Presidente, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, restante variação, senhores funcionários e restante elemento presente. Antes de mais, peço desculpa, que estou um bocado afónico, estou em fase regressiva de uma constipação já de alguns dias. O assunto que eu trago aqui tem a ver com aquilo que eu designo de cobrança ilegal de IVA nas faturas das águas do Ribatejo. E estou-me a referir aqui, estou-me a referir ao IVA nas tarifas de saneamento. Verifiquei também que há câmaras que aplicam ilegalmente IVA nas tarifas de resíduos sólidos urbanos. Não é o caso da Câmara de Alpiarça, que não aplica IVA, e bem. O número 2 do artigo 2 do Código de IVA, eu muito sucintamente direi que diz concretamente, em síntese, que o Estado e demais pessoas coletivas de direito público, e já vamos ver se as águas de Alpiarça está nesse âmbito, não são sujeitos passivos de IVA quando desenvolvem operações no exercício das suas atividades. Isto é muito genérico. As águas do Ribatejo é pessoa coletiva de direito público, salvo melhor opinião, porque tem gestão privada de entidades públicas, em termos de titularidade, em termos de regime jurídico que lhe é aplicável, em termos de objetivos e fins que são perseguidos, e em termos, em última análise, da tutela que os respectivos municípios que a integram executam ou deveriam executar. Se dúvidas houvesse do que eu estou a dizer, eu tenho aqui comigo um parecer da Ordem dos Contabilistas, que vem nesse sentido, e porventura, mais grave, tenho aqui um documento que vou deixar à Câmara, que é uma informação vinculativa, sublinho, vinculativa, da Autoridade Tributária com o número 11.665 de 26 de julho de 2017. Foi há 5 anos. Ou seja, pelo menos desde há 5 anos que as águas do Ribatejo nos andam a cobrar ilegalmente IVA. A questão que eu deixo, e certamente a Sra. Presidente não tem condições para responder, é, primeiro, quando é que as águas do Ribatejo deixam de cobrar ilegalmente IVA nos municípios do Ribatejo? E a segunda questão, ainda mais polémica eventualmente, é se vai devolver o IVA que ilegalmente nos cobrou. E com isto eu terminava e aproveitava, portanto, para deixar
um exemplar do respectivo documento. Curiosamente, a entidade reguladora, infelizmente as entidades reguladoras em Portugal deixam muito a desejar, a entidade reguladora nem diz que sim, nem diz que não, mas acho que o que importa é uma informação vinculativa da entidade que supostamente está mais para um lado do que para o outro. Portanto, está a dizer exatamente que é ilegal cobrar-se o IVA nas tarifas de saneamento fixas e variáveis. É tudo, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Coronel. Dá a palavra ao Dr. João Serrano. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Hoje apresento só a questão do IC3. Logo às 16h30 vamos estar na Assembleia da República para uma audiência com um representante do grupo parlamentar do PCP. Quando digo representante, não significa deputado, porque à última da hora o deputado que deveria participar não pôde, tinha uma reunião e vai ser substituído por um assessor. Mas, de qualquer maneira, vamos lá estar para reunir e para apresentar este problema. Localmente, a questão que queremos colocar é a seguinte. A Câmara tem conhecimento de qual é o tipo de resíduos perigosos que passam diariamente nestes caminhões, uns fechados e outros semi-abertos e outros abertos. Que tipo de resíduos são estes? E colocamos esta questão porque sabemos que os manifestos de transporte que estão na posse da Resitejo têm certamente lá este tipo de resíduos. Não sabemos. A segunda questão, ainda em relação aos resíduos, é: a autarquia está preparada para enfrentar um eventual desastre ambiental, no caso de haver um acidente rodoviário ou outro, um desastre ambiental e o consequente perigo para a saúde pública? Colocamos estas questões aqui, como temos colocado noutros locais, principalmente nas audiências com os grupos parlamentares, e a resposta é sempre a mesma: nós não sabemos. Por fim, ainda em relação ao IC3, se poderíamos contar com o apoio da Câmara para obtermos uma autorização para, isto é uma ideia minha, ainda não falei com os restantes parceiros, mas vou colocar esta ideia aos parceiros, às pessoas que colaboram neste movimento para o IC3, e também à Comissão do Utentes, que é a possibilidade de colocarmos faixas na via pública que alertem para a urgência e para a obrigatoriedade da construção do IC3. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Serrano. Bom, Sr. Coronel, eu por mim, não, como sabe, não tenho esta informação agora aqui para lhe dar. De qualquer maneira, estranho que uma entidade cobre IVA, sendo que, se o cobra, tem que o entregar. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate muito certo. Ou seja, as entidades que estão obrigadas a cobrar IVA é porque depois têm que o entregar ao Estado. E, portanto, as entidades não ficam com o valor do IVA. Parece-me estranho que haja uma cobrança, ainda por cima, à margem daquilo que determina a autoridade tributária, que é que ninguém cobra IVA porque tem vontade de cobrar IVA. Ou há uma indicação da autoridade, neste caso do Estado, a dizer que aquela entidade é sujeito de IVA e, portanto, ele tem que o refletir nos seus clientes, mas depois tem que o entregar. Tenho aqui algumas dúvidas relativamente a esta situação, vou perguntar para tentar perceber e dar-lhe a nota daquilo que eu conseguir apurar sobre esta questão. Sr. Doutor João Serrano, muito concretamente, responder às questões: tipo de resíduos perigosos? Não, o município não tem, para além daquilo que é o conhecimento público do tipo de operadores de transformação de resíduos que estão sediados no espaço do Ecoparque do Relvão. Nós sabemos, porque é público, que empresas é que laboram ali. E, portanto,
que tipo de gestão de resíduos é que elas fazem, a que se dedicam. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos resíduos hospitalares, estou-me a lembrar de baterias de pilhas, estou-me a lembrar de um conjunto de atividades que nós sabemos pelo objeto da empresa em que resíduos é que eles trabalham. Agora, e portanto, supostamente serão esses que transitam para o ecoparque e do ecoparque no sentido inverso eventualmente, mas sobretudo daqueles que transitam para lá. Agora, em concreto, os manifestos de transporte ou o conhecimento direto sobre que tipo de resíduos, qual o seu grau de perigosidade, eventualmente se as medidas de segurança no seu transporte são ou não são cumpridas. É evidente que o município de Alpiarça desconhece completamente essa situação, como julgo que desconhecem os outros municípios. Julgo. Relativamente à segunda pergunta, se a autarquia está preparada para enfrentar um desastre ambiental, não. Daquilo que é o meu conhecimento, não está a autarquia de Alpiarça, nem está nenhuma, nem de per si, nem em conjunto com as outras. Ou seja, o sistema de proteção civil de cada município não tem condições em nenhum deles para fazer face a um desastre ambiental, naquilo que é o meu conhecimento, e também não, o sistema de proteção civil distrital também não está. E, portanto, dependerá muito da dimensão do desastre, dependerá do tipo de produtos que se liberta e, eventualmente, das normas no âmbito das forças de proteção civil, das normas que têm que cumprir para refriar eventuais consequências de um desastre. Se estivermos a falar de libertação para a atmosfera de resíduos ou de gases ou outros perigosos para a saúde humana, nós não temos maneira de conter, nem temos nenhum, ao nível distrital, nem temos nenhum exercício, pelo menos testado, de evacuação de população, de milhares de pessoas, diria eu, num raio em que possam estar afetadas por esse tipo de acidente. Como não temos preparadas equipas, há uma equipa, julgo eu, um bocadinho a sul, que estará, ao que penso saber, que estará colocada ali na zona de Benavente, com alguma capacidade relativamente a este tipo de incidentes, mas que, manifestamente, e daquilo que é dito pelas estruturas distritais, manifestamente não terá capacidade para intervir se estivermos a falar num desastre ambiental de alguma dimensão. Relativamente à autorização para a colocação das faixas na via pública, se essa for a proposta do grupo e da Comissão do Utentes, eventualmente as pessoas que estão a dinamizar este grupo, se houver essa proposta, façam-nos, por favor, chegar a vossa pretensão, no sentido em que o local onde gostariam de colocar as faixas é o local Y, Z ou X, e o município, naturalmente, que procurará encontrar uma forma de permitir que elas sejam colocadas em local visível e possam manifestar essa urgência, que é também, vai também ao encontro daquilo que é o nosso pensamento e da necessidade cada vez maior de nós operacionalizarmos a construção do IC3. Muito bem, então chegamos ao final da nossa reunião e eu pedia à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata. Está a ler a minuta de ata da reunião.